O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos de 1 a 21. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também, elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Houve novamente uma cisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos diziam: ele tem um demônio, está delirando. Por que o escutais? Outros diziam: não são de endemoniados essas palavras. Porventura o demônio pode abrir os olhos de um cego? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, amados, a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II explica que a Igreja é o redil cuja única porta e necessário pastor é Cristo. E também o rebanho do qual o próprio Deus predisse que seria o pastor, e cujas ovelhas, ainda que governadas por pastores humanos, são contudo guiadas e alimentadas sem cessar pelo próprio Cristo, bom pastor e príncipe dos pastores, o qual deu a vida pelas suas ovelhas. A Igreja, una, santa, católica, apostólica, romana, é o único redil das ovelhas de Cristo. E os pastores humanos, os sacerdotes e bispos, legitimamente ordenados e fiéis à santa tradição, ao santo magistério e às sagradas escrituras, são os verdadeiros pastores a quem Cristo confiou o seu rebanho. Fora dessas condições estão os ladrões e salteadores, como disse Jesus.
A história da Igreja atesta que os inimigos de Deus tentam prejudicar o rebanho de Cristo de duas maneiras. A primeira vem de fora, aberta e violentamente. A segunda, que é a pior, vem de dentro. Maus pastores infiltrados no redil disseminam mentiras, heresias e ideologias, causando cismas e teoricamente dividindo o rebanho. Digo teoricamente, pois as verdadeiras ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e sabem identificar o fiel pastor e o mercenário. Sabem diferenciar a verdade católica de mentiras, heresias e ideologias. Essa situação não é novidade para Deus. É apenas a história se repetindo devido à nossa soberba. Pois, antes da vinda de Jesus, também houveram falsos profetas e enganadores do povo. Entre eles, até alguns doutores da lei, que eram cegos a guiarem outros cegos. Aqueles que, diante da patrulha e ditadura das ideologias que impera no mundo de hoje, se calam pelo medo ou aderem às mentiras do mundo, são mercenários que não se importam com as ovelhas e, por isso, não são capazes de dar a vida por elas, como fez Jesus e como fizeram nossos santos mártires. É Cristo que afirma que haverá um só rebanho e um só pastor. Judeus e gentios formando o novo rebanho de Deus, a Igreja de Cristo, que recebeu de seu pastor a segurança da doutrina e a corrente de graça dos sacramentos, para que o rebanho seja apacentado e conduzido pela história até a consumação dos séculos. Ao falar sobre ecumenismo, o decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II afirma que Cristo Senhor fundou uma só e única Igreja. E quanto à ruptura da unidade da Igreja, afirma: cremos também que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança ao único colégio apostólico, a cuja testa está Pedro, com o fim de constituir na terra um só corpo de Cristo. É necessário que a ele se incorporem plenamente todos os que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. O desejo constante de nós católicos é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e que tenham acesso à salvação oferecida por Jesus através da sua verdadeira Igreja. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.